Olá! A partir de agora, aqui na TV Câmara, você vai acompanhar as notícias do Legislativo. Direito dos animais é debatido na Câmara. Funcionários do terminal rodoviário buscam apoio no Legislativo. Impasse param as obras do loteamento Ângulo. Veja também os principais fatos da sessão ordinária. O Jornal da Câmara começa agora. Uma audiência pública promovida pelos vereadores Roger Ney, Marcos Cunha e Vitor Palladini debateu durante 3 horas os direitos dos animais. Os encaminhamentos que nós tiramos dessa audiência pública foi a necessidade urgente de nós elaborarmos um projeto de lei e propormos para o prefeito uma criação de uma secretaria específica para tratar dos direitos dos animais. E quero registrar aqui também, Josi, que a ferramenta social, que é o Facebook, nos ajudou a difundir muito a atividade, inclusive em sites internacionais. Foi cogitado a importância da iniciativa da Câmara de Vereadores no trazer esta pauta para discutir aqui na nossa cidade. Quero dizer que foi tirada como encaminhamento a elaboração deste projeto, iremos sentar e conversar com o senhor prefeito e que a gente não pode mais deixar nas mãos de ONGs que estão exercendo um excelente trabalho a responsabilidade por questão de saúde pública, os animais abandonados nas ruas. O Poder Legislativo foi procurado na última semana por uma comissão de funcionários da empresa do terminal rodoviário de Pelotas. Veja mais detalhes na reportagem de Edson Luiz. E a comissão de funcionários da Eterpel esteve acompanhada com a direção do SIMP para solicitar auxílio dos vereadores nas negociações salariais. Agora tivemos uma reunião bastante produtiva com a participação do Legislativo, onde se debateu bastante com o diretor-presidente sobre a questão das receitas da Eterpel, de ser uma empresa pública, de ter uma autonomia financeira. Nós defendemos que seja respeitada essa autonomia financeira para se dar reajuste salarial, para se trabalhar a pauta dos trabalhadores da Eterpel. Como é de costume, o Parlamento sempre é procurado por os trabalhadores da Prefeitura Municipal, tanto da administração direta quanto indireta, as autarquias. O SIMP esteve aqui presente, uma comissão de servidores da Eterpel, Terminal Rodoviário de Pelotas, com a direção representada pelo presidente Ademir Oliveira, onde estamos fazendo esse diálogo. Agradecemos aos vereadores que intercederam e auxiliaram o processo. E estamos esperançosos que haja sim uma saída desse impasse, uma nova negociação, uma melhoria, um avanço na negociação. A data base da categoria é maio e os 70 servidores da empresa do terminal rodoviário de Pelotas pleiteiam uma reposição de 16% dos vencimentos e 18% do vale alimentação. Durante a reunião na Câmara Municipal, a administração do terminal rodoviário deixou claro que há uma orientação do Executivo de padronizar os índices para todos os setores da Prefeitura, em 7,5% de reposição salarial e 8,33% no vale alimentação. Existe uma dificuldade ou existe uma deliberação do Executivo, conforme outros anos, de que seja estendido o mesmo reajuste dos servidores da administração direta às autarquias e empresas públicas. A SANEP acabou recebendo a mesma proposta da administração direta e nós queremos romper com isso. Nós queremos que esta receita, esse debate, essa responsabilidade até financeira que se tem na Eterpel seja dividida com os trabalhadores. Queremos disputar essa parte da receita para melhorar principalmente o salário dos servidores que estão abaixo do mínimo nacional. Sim. Nós temos um histórico de perda há muitos anos, na realidade há 20 anos de perda. Nos últimos 10 anos está em torno de 60% de perda real do salário. Então entendemos que há possibilidade de fazer uma negociação. Esse é o nosso objetivo, que haja negociação e não fique um impasse. Queremos conversar, queremos melhorar, entendemos que tem caixa, é possível fazer alguma diferenciação, compreendemos as colocações da administração, mas achamos que podemos avançar no processo de negociação. A Eterpel tem um valor bem acima dos municipários, enquanto os municipários estavam no valor de 120 do vale alimentação, a Eterpel já está com 324.
como valor absoluto. É inegável que o SANEP tem um valor acima deste índice, porém, cada realidade compete à gestão do órgão, né? E a Eterpel está propondo como valor limitante este índice de 8,33, que foi o índice justamente dado pelo município, o que, neste momento, é a condição que nós temos para que não comprometa, digamos assim, o nosso caixa. Mesmo que durante a exposição sobre o quadro financeiro da Eterpel, realizada pelo diretor-presidente da empresa, Ademir Oliveira, tenha ficado clara a possibilidade de avançar nos percentuais. É visto que tem recursos em caixa, mas o presidente afirma que esses recursos poderão ser utilizados para o processo licitatório do terminal rodoviário, precisa ter um caixa para isso, mas também nós não podemos deixar os trabalhadores não sejam, nesse momento, atendidos pela reivindicação salarial que é justa. Nós precisamos ter capacidade de investimento. A Eterpel vai participar de um processo licitatório, agora ainda acredito dentro deste ano, e precisa ter no seu caixa recursos justamente para poder aportar condições aos usuários, que é a condição determinante para que a Eterpel saia vencedora desse certame licitatório do DAER, que é a manutenção da concessão da estação rodoviária. Um impasse entre a Prefeitura e o governo federal parou as obras no loteamento Ângulo. Os moradores aguardam há mais de um ano pela construção de moradias através do Programa de Aceleração do Crescimento. Quem traz mais informações é o repórter Luiz Alexandre. Josi, com o impasse dos moradores do loteamento Ângulo que aguardam há mais de um ano pela construção de suas casas através de um programa do governo federal, o vereador Valdomiro Lima propôs uma audiência na casa aqui para debater o tema. Então, vereador, o que ficou encaminhado nessa audiência? Ficou encaminhado na audiência pública que formaremos uma comissão de vereadores juntamente com o secretário Jair Sedel e mais o representante dos moradores, o presidente da Associação dos Moradores do Loteamento Ângulo. Vamos nos reunir, estamos tentando, a presidência da Câmara está tentando fazer essa agenda para amanhã às 2h30, junto ao gerente regional de habitação da Caixa Econômica Federal. O que foi encaminhado na audiência pública, junto com os vereadores, junto com a população que estava na audiência, foi um encaminhamento esse, que os vereadores fariam uma comissão e levariam junto a essa comissão o secretário Jair Seidel e também um representante dos moradores, para que junto com a Caixa Econômica Federal a gente consiga fazer com que essa obra retorne e que os moradores venham ter as suas casas, que é um sonho da casa própria. Bem, obrigado, vereador. Luiz Alexandre Alves para o Jornal da Câmara. Tá certo então, obrigada, Alexandre. Você vai acompanhar a partir de agora os principais fatos da sessão ordinária. A pauta do Legislativo não poderia deixar de ser outra: as manifestações nas capitais do país contra o aumento das tarifas no transporte coletivo no começo e também contra o dinheiro gasto na Copa do Mundo e a falta de investimentos na saúde, educação e segurança. Na tribuna, o vereador Toninho Pérez enfatizou a importância das redes sociais como um instrumento socialista que iniciou pequeno e tomou grandes proporções nacionais. Anselmo Rodrigues disse que deseja ver um movimento de cara limpa, uma juventude consciente, que as manifestações de segunda-feira foram da consciência e não de partidos políticos. Vereador Vitor Palladini, no uso da palavra, disse que quando viu as manifestações foi remetido ao passado, na época do impeachment de Fernando Collor. Questionou o sistema democrático no Brasil e exterior e citou o BIRD e o FMI como organismos que comandam a política mundial e não são democráticos. O vereador Marcola falou que a população tem que se manifestar, de que é a favor de toda manifestação pacífica. Sobre as vaias à presidente Dilma na abertura da Copa das Confederações, o vereador lembrou que Lula também foi vaiado, mas nas urnas o povo votou no PT. Rafael Amaral fez referência à história quando gladiadores lutavam entre si e o povo recebia pão para apreciar o espetáculo. O pão e o circo, que nos dias atuais é o carnaval, futebol, Bolsa Família. Mas a população acordou e foi às ruas para protestar contra os altos impostos pagos e o caos na saúde, educação
e segurança. Ivan Duarte traçou uma linha histórica desde 2007, quando na Islândia, país rico, o povo foi às ruas e derrubou o governo chamando nova Constituição. É necessário não só acordar, disse Ivan, e ir para a rua, mas sim saber o que se quer e para onde se quer ir. Marcos Cunha disse que na segunda-feira estava em Porto Alegre e presenciou a manifestação na capital. O vereador disse que o estopim das manifestações foi o aumento da passagem de ônibus, mas que isso é muito pouco para um movimento do tamanho que foi. Há um descontentamento generalizado, disse o vereador, na saúde pública, educação e segurança. Vicente Amaral disse que esta vai ser a Copa da Vergonha, num país onde a população só paga e não tem direito a nada. As pessoas cansaram e foram às ruas. Vereador Idemar Bars usou a tribuna para falar sobre os ótimos negócios realizados na 21ª FenaDoce, que bateram recorde na comercialização de doces e no número de visitantes. Gaúcho voltou a dar ênfase nos problemas enfrentados pelos permissionários do Pop Center. Na sessão ordinária foram nomeados os integrantes da Comissão Parlamentar da Transparência na Política. No próximo bloco, você vai conferir toda a movimentação do estande da Câmara nos últimos dias da FenaDoce. Nós já voltamos. O IBAMA luta contra a exploração ilegal da madeira e o avanço da agropecuária sobre a floresta destruída. Faça também a sua parte. Não compre madeira de desmatamento ilegal. Manter a floresta viva é se manter vivo. A cultura brasileira é feita por quem está no palco e por quem está nos bastidores, por quem brilha em frente às câmeras e por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto e por quem voa alto, por quem pinta telas e também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança e de quem faz da parceria movimento, por quem constrói mundos e por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura que podem e devem planejar o futuro e fazer do descanso dias especiais. Durante os 19 dias de FenaDoce, os vereadores participaram da feira através do estande do Legislativo. Você vai conferir agora a movimentação do estande nos últimos dias da FenaDoce. Na quinta-feira, o vereador Rafael Amaral recebeu a população. O vereador Rafael Amaral apresentou para os visitantes da FenaDoce as propostas do seu mandato e ressaltou que a feira é uma oportunidade para aproximar a população do Legislativo. É uma troca de experiências muito boas, né? Porque assim, as pessoas olham ali o estande da Câmara e tentam ver qual é o trabalho de cada vereador. Então eu sempre cobrei isso dos eleitores, sem cobrar mais dos vereadores. Então a gente mostra ali meu trabalho sobre a busca dos 98 milhões do PAC, sobre 1 milhão para a saúde mesmo, pronto-socorro. E a gente traz uma bandeira que é nossa, é um carinho que eu trato com muita atenção, que é o combate à drogadição. Então a gente vê as crianças hoje vindo com adesivo de combate às drogas, falando sobre o combate às drogas, o não dizer às drogas. Eu trouxe o meu mascote, o Rafinha Amaral, dizem que é muito parecido comigo. Na verdade, eu acho que ele ficou um pouco mais bonito. Então a ideia é fazer isso, cativar as crianças, tentando tirar a criança desse caminho da droga. E quando a criança desde cedo já aprender que droga não é boa, com certeza ela vai pensar 2 vezes antes de se aceitar de algum traficante ou entrar pelo descaminho da droga. Eu acho que nós estamos no caminho, nosso mandato está no caminho, Pelotas está no caminho, a região está no caminho e a FenaDoce mostra que está crescendo e o crescimento da FenaDoce é o crescimento de Pelotas. Ele participou também do lançamento do projeto Empreendedor da Universidade Católica de Pelotas. A gente vai levar, juntamente com as metodologias e as ferramentas e produtos da Júnior, a educação empreendedora, a questão da sustentabilidade, a questão das discussões voltadas para a ética, para dentro da sala de aula, tanto ensino fundamental quanto ensino básico. Então, a ideia é começar a trabalhar o aluno desde cedo, na questão do empreendedorismo.
A gente tem um cenário hoje econômico que as pequenas empresas e as ações empreendedoras cada vez mais ganham força. Só que para isso a gente tem que ter essa atitude desenvolvida na pessoa desde cedo. Por isso desse projeto. Nós queremos ser um elo de construção junto ao Executivo Municipal, falei com o professor Samuel agora, a ideia é que a gente faça uma reunião no próximo mês para tentar fazer aulas complementares sobre empreendedorismo e quem sabe no próximo ano botar na grade curricular empreendedorismo nas escolas. E quem sabe assim a gente possa fazer nossos jovens a empreender e investir em Pelotas e quem sabe daqui a uns anos a gente mude esse quadro que hoje não está bom, mas a ideia é que melhore nos próximos anos. E investindo no jovem, com certeza o futuro vai ter muito melhor. O vereador aproveitou para prestigiar a feira, visitou a Cidade do Doce e também a pista de skate. Por lá, ele escutou as reivindicações dos esportistas. Os skatistas estão preparados para andar de skate em Pelotas, mas a cidade não suporta o número de adeptos e acontece uma coisa muito horrível, porque na falta de pistas, nós somos obrigados a andar de skate em lugares que não são próprios para andar, que é o mobiliário urbano, que pega praças, bancos, corrimões, os lugares privados, né? E isso não é bom para nós, até mesmo para os outros. A pista está enterrada, a pista morreu, a pista não existe. Faz 8 anos que foi construída em setembro de 2006, que foi inaugurada. Até hoje não passou por nenhuma revitalização. O parque foi revitalizado em 2008, e até hoje não aconteceu nada, mas o skate continua vivo. No início não é tão fácil porque a manobra básica é o ollie e para mim, principalmente por ser mulher, não tem muito apoio e pouca guria anda, então não tinha companhia, fazia sozinha. Aí depois eu consegui umas amigas que andavam comigo, aí já fui evoluindo. Foi difícil no início, mas depois que pega o jeito já vai ficando mais fácil. E com o apoio agora dos guris principalmente, é fácil evoluir, é só ter vontade, mas tem que treinar todos os dias. Se não der um dia, vá no outro, mas tem que ir com força e com bastante vontade. E uma pista em Pelotas ia ajudar nesse treino? Ia muito. A de Pelotas está morta, porque como o Ramon disse uma reunião que teve na Câmara, está morta, não tem o que fazer lá. Tem que ampliar, arrumar aquilo lá, porque eu não faço muita manobra e eu não tenho como aprender, porque na situação que está, não tem como evoluir. Então vai ficar difícil. Na verdade, 20 mil praticantes hoje em Pelotas é muito mais do que a maioria das cidades gaúchas do Rio Grande do Sul. Mais de 20 mil pessoas utilizando o skate. Então, na verdade, temos que ter políticas públicas. Existe aqui a placa que o pessoal botou muito bem. Espaço público, ampliação do skate já. É um projeto nosso que a gente entrou agora. A gente quer, pelo menos nos próximos 2 anos, fazer que o governo municipal, e se tiver que buscar esse recurso em Brasília, a gente botou à disposição de buscar. Temos um projeto encaminhado hoje por um funcionário público de Pelotas, que é praticante do skate. A ideia é que a gente tire esse projeto do papel e faça acontecer. Porque de promessa, a nossa juventude já está cansada. Até eu. Na sexta-feira, foi o dia do vereador Anderson Garcia. Anderson Garcia andou pelos corredores da feira, cumprimentou os expositores e falou da importância do vereador ter um contato mais direto com a comunidade. Importante a Câmara de Vereadores participar numa festa tão importante como essa. Haja vista que a Câmara de Vereadores saúda e comemora a Fena Doce. Durante a história de Pelotas, a Câmara de Vereadores sempre acompanha as coisas boas do nosso município. E não seria diferente esse ano. Participar da Fena Doce com um stand tão bonito, dar condições das pessoas nos visitar, conhecer um pouco do nosso trabalho e ver que a Câmara de Vereadores de Pelotas trabalha duramente para as pessoas, trabalha em prol do coletivo. Anderson aproveitou e falou sobre os seus 6 primeiros meses de mandato e da criação de um projeto de lei, mas ressaltou que só foi possível pelas parcerias obtidas. Tivemos algumas conquistas importantes ao longo desse período, em parceria com o prefeito Eduardo, em parceria com secretários, e aqui cito muito particularmente o secretário Caco, o secretário Neif, que conseguimos para o nosso bairro Fragata limpeza de vilas, limpezas de ruas, a questão da iluminação, a questão da pavimentação. E a gente fica feliz por trabalhar em sintonia com o prefeito, com a estrutura da prefeitura. E acho que se constrói assim. O vereador só vai ter força realmente se estiver em conjunto, trabalhando em conjunto com a prefeitura. Sou obrigado a ressaltar o nosso projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Vereadores, que é o projeto do Correio Escolar, que ele visa eliminar o bullying nas escolas públicas municipais
através de denúncias anônimas, né, de pais, dos próprios alunos, dos funcionários da escola. E a gente, com isso, pretende acabar com a violência na volta das escolas, nos pátios, enfim. Várias conquistas nesse primeiro mandato, a gente fica feliz, a gente fica contente em poder participar, em poder ajudar a comunidade. Já ajudávamos antes, né, sem ter um mandato, agora com mandato legitimamente, né, escolhido pelo povo, a gente pode dar continuidade com muito mais força ao que a gente já vem fazendo. O vereador não poderia deixar de visitar a Cidade do Doce, espaço da feira mais cobiçado pelo público. E lá, Anderson falou a importância da feira e do doce para a economia pelotense. O doce, para a nossa cidade, ele é importante porque ele é responsável pela maior feira da América Latina de doces. O doce ele é capaz de reunir pessoas, haja vista que são mais de 200 excursões que vêm por fim de semana, um número aproximado de 60 mil pessoas por fim de semana. Isso é importante porque fomenta a economia, porque lota restaurante, lota rede hoteleira e a gente fica feliz com mais esse sucesso da Fena Doce. Eu quero saber do senhor, no meio de tanto doce, tá dando para o senhor resistir? Apesar de ser diabético, eu como um doce, né? E o meu doce predileto é o tradicional e o mais bonito, né? Na visão das pessoas, porque tu sabes que olho também enche barriga. Então eu vou no tradicional quindim, eu acho ele o mais gostoso de todos. Já no sábado, foram os vereadores Vitor Palladini e Toninho que estiveram na feira. No penúltimo dia da 21ª Fena Doce, foi a vez da bancada socialista estar presente no estande da Câmara Municipal na feira. Os vereadores Antônio Pérez e Vitor Palladini caminharam pelos pavilhões do centro de eventos, conversaram com comerciantes e receberam os visitantes no espaço do Legislativo pelotense. Os parlamentares ressaltaram a importância do evento para Pelotas e região. O doce, desde a questão portuguesa, né, tem a questão cultural com a nossa cidade, com o nosso município. Outro aspecto que eu vejo é o aspecto econômico, né, a importância de nós estarmos comercializando as doceiras, o nosso doce, o nosso produto. E além disso, vários municípios também divulgam a respeito do nosso doce e o nosso doce de Pelotas. Isso é muito importante para a nossa economia, para o nosso mercado. A Fena Doce é o carro-chefe aqui da nossa cultura do doce em Pelotas. Então, é importantíssimo que o poder público, nós quanto vereadores, a própria prefeitura, divulgue cada vez mais esse patrimônio cultural e histórico da nossa cidade. Mas nós não devemos esquecer, Alexandre, de apoiar esse setor o ano inteiro. Não simplesmente no mês de junho, maio, junho, quando se aproxima da Feira do Doce. Então nós devemos pensar alternativas e políticas que assegurem os seus direitos, que impulsionem o crescimento desse setor do doce, que é importantíssimo carro-chefe cultural, gastronômico e da nossa região. A bancada recebeu também a visita do vereador Flávio Vigilante, colega de partido da Câmara Municipal de Rio Grande. Foi uma alegria muito grande ter recebido o convite do companheiro Vitor Palladini, também do Toninho Pérez, ambos companheiros do PSB. E para mim é um momento muito especial, podendo estar representando a Câmara de Vereadores de Rio Grande, aqui nessa festa tão importante, né? Uma festa nacional, né? De repercussão nacional, e é uma alegria. E esse contato que nós mantemos entre a bancada socialista de Pelotas e a bancada socialista de Rio Grande, isso só vem enriquecer a nossa região, enriquecer o nosso trabalho. O vereador Antônio Pérez esteve presente no setor imobiliário da feira e aproveitou para falar sobre uma das principais bandeiras de luta dele no Legislativo. Um dos principais debates nessa linha é a respeito do déficit habitacional. Em Pelotas há mais de 16 mil pessoas. Quantas famílias ainda precisando de moradia? Há a necessidade do crescimento habitacional no nosso município em virtude desse déficit. Então, há necessidade de mais investimento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, há necessidade de investimento do governo federal, há necessidade de investimento da moradia. O contato intenso dos mandatos com a população tem sido um dos destaques da nova legislatura. Acredito que há anos não se tinha uma atuação tão intensa do Legislativo
na participação com a sociedade. A exemplo, o nosso gabinete, que nós, nos primeiros meses de mandato, inauguramos esse local no qual a população pode cada vez mais se aproximar dos vereadores, estar em contato com os vereadores, que são seus fiscais, e cobrar, participar. Só assim a gente vai construir um mandato participativo, plural e com a participação de todos. E cada vez mais representando a população. E diante de tantos doces, claro que os vereadores não poderiam deixar de aproveitar o melhor da feira. Tem muitos doces, mas o preferido é o quindim. Vereador Vitor Palladini, qual é o doce preferido? Tradicional camafeu. E os vereadores Marcos Ferreira e Tenente Bruno encerraram as atividades da Fena Doce no domingo. No último dia da Fena Doce, a bancada do Partido dos Trabalhadores esteve representada no estande da Câmara Municipal. Os vereadores Marcola e Tenente Bruno dividiram o espaço, mas interagiram juntos com a população. O primeiro a passear pela multifeira foi Marcola, que aproveitou para visitar a Estância Princesa do Sul e celebrou a multiplicidade cultural de Pelotas. Demonstra também que Pelotas tem todas as diversidades culturais. E a estação aqui, Princesa do Sul, que acontece todas as Fena Doce, é um momento importante, porque o tradicionalismo consegue se reunir todos juntos num espaço único. Isso demonstra o potencial cultural que Pelotas também tem. Marcola também saboreou os doces pelotenses, conversou com os visitantes e comentou sobre a posição importante que a Fena Doce ocupa na economia pelotense. A maior importância que tem porque é a marca de Pelotas, que é conhecida a capital nacional do doce. O desenvolvimento, recursos, o turismo, tudo isso a Fena Doce atrai para a nossa cidade. Então, cada vez mais está consolidada a Fena Doce e nós esperamos que cada ano melhore cada vez mais e a população de Pelotas e da região e do estado possa se fazer presente nessa feira tão importante da nossa cidade. O vereador Tenente Bruno também mencionou o sucesso da Feira do Doce e destacou ainda a importância econômica da multifeira para a cidade de Pelotas. As pessoas não conseguem sair daqui sem comer pelo menos um doce, além de levar as caixinhas para sua casa. Já tivemos dias na feira que faltou doce, tiveram que fechar as bancas por não ter o que vender. Então veja a movimentação que isso é para a nossa cidade. Enquanto conversávamos com as pessoas que visitam a nossa feira, a cada de 10 pessoas, 7 eram de fora, apenas 3 pelotenses. Então veja o quanto as pessoas de outros municípios e inclusive de fora do estado vêm prestigiar a nossa cidade, vêm fomentar a nossa economia. Sobre o estande da Câmara Municipal, os dois vereadores classificaram o espaço como mais uma oportunidade para estar junto da população. O parlamento faz parte da sociedade, então acho que tem que estar presente nesta feira para que nós possamos encurtar as relações da Câmara de Vereadores com a população. Então, mais que importante, eu acho que foi um acerto por parte da presidência da Câmara a gente estar presente nesta feira. Uma forma, a meu ver, de aproximar cada vez mais o legislativo até as pessoas, até o povo. Inclusive, fomos precursores na questão do gabinete móvel, né? Uma viatura, um carro, como a gente chama, lá no meio do povo, conversando, buscando as demandas, né? Sabendo o que as pessoas estão precisando. Os vereadores, além de compartilharem o mesmo partido, possuem o mesmo apreço pelos doces, mas um em especial. Doces todos maravilhosos, né? Se a gente pudesse comer todos. Eu suspeito em falar, né? Porque depois daquela formiguinha ali, eu sou uma das maiores, né? Mas eu tenho a minha preferência sempre, é o bombom de morango e o quindim. Então não tem doce que eu não goste, né? Mas eu vou no tradicional quindim. E o Jornal da Câmara termina aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações.